Oi pessoal, boa noite. Vamos hoje dar continuidade a essas exposições sobre vida após a morte, casos reais de reencarnação e também casos de comprovação de vida após a morte, né? Vários materiais, livros, filmes. Então, semana passada e retrasada, eu falei sobre o livro A Volta, do menino que se lembra ter sido piloto da Segunda Guerra Mundial, lembra? Então, hoje nós vamos falar sobre o livro Muitas Vidas, Muitos Mestres. Então, esse livro aqui, dá uma olhadinha se está enquadrado direito. Dá para ler direitinho o nome? Então, Muitas Vidas, Muitos Mestres. Hoje nós invertemos aqui a câmera do celular para poder ler o nome dos livros, né? Então, o que fala esse livro aqui? É feito por um psiquiatra americano famoso, está vivo ainda, mora na Flórida, em Miami. Na capa do livro, a verdadeira história de um famoso psiquiatra, sua jovem paciente e a terapia de vidas passadas que mudou sua vida. Consegue dar um foco aqui? Legal. E na parte de trás do livro, como terapeuta tradicional, o Dr. Brian Weiss ficou surpreso e incrédulo quando uma de suas pacientes começou a se lembrar de traumas sofridos em vidas passadas e que pareciam ser a chave para suas fobias e ataques de ansiedade. Seu ceticismo, porém, veio abaixo quando ela, a paciente, passou a canalizar mensagens do espaço entre vidas. O que quer dizer isso aqui? Ela passou a quase se comportar como uma médium. E sob hipnose, alguns espíritos falavam sobre ela. E ela é católica roxa, não acreditava em reencarnação, nada disso. Nem ele, o médico judeu e ela católica, tá? Nenhum dos dois acreditava em reencarnação. Trazendo nessas revelações, no espaço entre vidas, notáveis revelações sobre a vida pessoal do Dr. Brian Weiss. Então, não bastasse os fatos de que ela relatava de se lembrar de outras vidas, os espíritos que se comunicavam, que não deram nomes, eles falaram coisas pessoais, nós vamos ver aqui alguns trechinhos no livro, e aí que ele ficou acreditando mais fortemente nessa possibilidade da reencarnação. Ele pensou, poxa, como que ela pode saber coisas da minha vida se ela não me conhecia antes dessa sessão aqui, né? Então, usando a terapia de vidas passadas, ele é um dos precursores de vidas passadas, Dr. Brian Weiss. Tem outros, né? Trutz Hardo, tem vários outros nomes aí, mas ele é usando a terapia de vidas passadas, ele foi capaz de curá-la e ingressar numa nova e mais significativa fase da sua própria carreira. Ele não acreditava, ele demorou um tempão a publicar isso. E quando ele publicou foi um estouro mundial. Nós assistimos palestra dele aqui no Brasil, ele veio no Brasil. Eu e o Ivan, está aqui comigo, meu irmão. A editora Salamandra, que antigamente era a editora Salamandra, depois se transformou na editora Sextante, aqui já é Sextante, trouxe ele. Nós fomos ver algumas palestras. Tem vários livros dele, muito interessante. Mas antes de continuarmos, vamos fazer um procedimento que é sempre bom, que o pessoal da Casa Espírita Maria de Nazaré pediu, o Ezequiel pediu. Vamos fazer isso aqui, ó. Só um minutinho, galera. Isso. Pega algum suporte ali. Agora sim, tá joinha? Perfect. Vamos fazer a oração do Pai Nosso. Vamos evocando aí uma vibração boa, intuição, proteção, para podermos divulgar esse trabalho, ok? Vamos lá. Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque a Ti, Pai, pertence o reino, o poder e a glória, para todos sempre, graças a Deus e graças a Jesus. Ok. Então, nessa vibração de harmonia, de luz, de paz, vamos
dar continuidade. Eu selecionei alguns trechos para ler para vocês, tá? Porque se eu só falar e lembrar um livro de quase 200 páginas inteirinho, vai ser muito difícil. Então eu peguei algumas frases para a gente poder ler e ver que tem um conteúdo que é espírita, na verdade é espiritual, né? Não faz parte da religião espírita, mas tem tudo a ver com o espiritismo. Por quê? Porque o espiritismo é uma realidade espiritual, todos nós sabemos disso, né? O criador da apometria, que é uma ferramenta muito importante, que eu trabalho com apometria, ele diz que foi um médico e um pesquisador do sul do país, lá de Porto Alegre, ele desenvolveu essa técnica no EPA, Hospital Espírita de Porto Alegre. Ele diz que espiritismo não é uma religião, é uma realidade espiritual. E eu adotei essa frase e acho muito pertinente, né? É uma realidade espiritual, desde que foi feito o livro dos Espíritos, ninguém conseguiu provar que isso era algo errado. Então, sigamos, né? Felizes aí, porque o espiritismo foi descoberto na França, mas o maior país espírita do mundo é o Brasil. Então, o Dr. Brian Weiss, ele era de Nova York e ele perdeu um filho, logo aqui para frente eu vou explicar melhor isso, um filho de poucos dias de nascido, e isso causou uma psiquiatra, né, em Nova York, causou um desgosto tão grande nele que ele resolveu sair do estado lá, foi morar na Flórida, um lugar mais quente, tudo para esquecer as dores. O pai dele também morreu, e aí ele foi para a Flórida, e lá ele era diretor do Hospital Monte Sinai, se não me engano, na parte de psiquiatria. Então ele atendia vários pacientes, era muito habilidoso, e apareceu essa Caterine, essa paciente dele, com traumas lá, uma pessoa nova, de 20 e poucos anos. Ela tinha medo de água, de engasgar, a ponto de não conseguir engolir pílula. Ela tinha tanto medo de engasgar que ela não engolia pílula. Medo de avião, de escuro, e tinha um terror enorme de morrer. Tinha problemas com o pai tinha um longo histórico de alcoolismo, que ela presenciou durante a vida dela, né? Então ela começou, o Dr. Brian Weiss tinha alguns amigos, médicos, cirurgiões, tudo do hospital lá, porque era muito grande, muitas áreas diferentes. Ele conhecia muita gente que acabou conhecendo essa Caterine, porque ela era uma trabalhadora lá do laboratório. Ela trabalhava no laboratório e vários médicos, outros profissionais, viram que ela tinha um problema e falaram: procura o Dr. Brian Weiss, procura ele que ele vai trabalhar você. Ele é psiquiatra, trabalha com regressão, com hipnose, né? Regressão até a infância, até então ele trabalhava só até a infância, até 2 ou 3 anos. E vai procurar ele. Tudo isso é história real, hein, gente? Tá? Então vale a pena ler. Já comprei mais de 20 livros desses para dar de presente desde 94, mais ou menos, quando eu li, 95. Então ele começou a tratar a Caterine. Nós não vamos terminar hoje essa história, tá? Eu vou falar bem detalhadamente. A gente volta a semana que vem. Vamos curtir o máximo que der de conteúdo espiritual aqui, para que vocês não tenham que ler o livro inteiro. Então eu vou ler e tirar só as partes principais. Já li, né? Vou só anotar e passar para vocês as partes principais. Tratando ela durante 18 meses de psicoterapia tradicional que ele usava com todas as pacientes, ela não apresentava melhora. 2 vezes por semana durante 18 meses. Imagina quantas vezes deu isso. 2 vezes por semana, o ano tem 50 semanas, 100 vezes no ano, 18 meses, no mínimo 150 vezes, né? Um pouco mais, 170 vezes. Não se atendeu toda semana, né? Isso matematicamente falando. Se ela foi todas essas vezes, não surtiu efeito, tinha algo muito forte por detrás. Ele também percebeu, que ela comentou com ele, que ela uma vez foi numa exposição no Museu de Arte Egípcia, do Egito, do Antigo Egito, que tinha lá na cidade. Ela era nascida em Massachusetts e ela estava em Chicago assistindo essa exposição, e o guia do museu explicando os objetos, para que servia, para alguns procedimentos do Antigo Egito.
ela nunca tinha lido nada, mas ela sentiu uma simpatia. De repente, o guia falou uma coisa e ela interrompeu ele e deu continuidade ao que ele estava explicando sem saber por quê. Aí ela achou estranho isso, por que eu fiz isso, né? Quem estava acompanhando ela também. E o guia falou, sim, isso tudo é verdade, de onde que você sabe isso, né? E ela não soube explicar. Então ela já ficou meio curiosa. Ela estava certa. Então ele conseguiu fazer ela regredir até alguns anos de pequena, 2, 3 anos, mas nunca havia ido para outra vida. Aos 3 anos ela lembrou de ter acordado no quarto escuro e o seu pai está lá, cheirando álcool, e mexeu nas partes íntimas dela. E ela ficou chocada, chorou, até em transe ela ficou chocada. E aí o Dr. Brian Weiss pensou, agora ela vai se curar do trauma que ela tem com o pai, que ela tinha uma dificuldade de relacionamento com o pai, mas não se curou. Tá? Ela tinha medo de água, ela se lembrou quando era pequena, alguém empurrou ela do trampolim numa piscina e ela passou mal, né, durante a lembrança e pensou, agora vai curar também, porque você passa pela lembrança e você acaba se curando. Ela não se curou. Então depois desses 18 meses, ele já estava meio cansado, talvez, né, de tanto tentar do mesmo jeito e não ter resultado, não ter resultado, não ter resultado. Ele pegou e deu esse seguinte comando para ela, Caterina. Foi regredindo, usou aquelas técnicas, vai relaxando, vai voltando até tal época, até tal época. Aí falou assim, agora volta então até a época que você teve problema com seu pai. Volte até a época que surgiram seus sintomas. No começo ele falou assim. Aí ela pegou e começou a falar que ela via uma escadaria, vou ler aqui, ó, ela veja uma escadaria branca que sobe até uma construção, um grande prédio branco com colunas aberto na frente. Ela já tinha regredido até os 2 anos, até 1 ano, lembrava tudo. E ele falou, volte e sempre descendo, diminuindo a idade dela, né? Então como que ela poderia estar vendo essas coisas aqui com menos de 1 ano, né? A escadaria, o prédio branco com colunas aberto na frente, não tem portas, estou usando uma roupa comprida, uma túnica feita de pano grosseiro, meus cabelos estão trançados, são longos e louros. Aí ele falou, ué, o que será que é isso? Né? Ele não acreditava em reencarnação, não existia TVP, a terapia de vidas passadas, né? Então ele ficou confuso. E aí perguntou para ela, qual é o seu nome? Ela falou, meu nome é Aronda, tenho 18 anos. Vejo um mercado na frente do edifício, cestas, não há água, é um lugar muito seco, o ano é 1863 a.C. E ele, meu Deus, será que isso é verdade, né? Mas vamos anotando tudo. Ele gravava naquelas fitas de rolo antigas, lembra? Aquelas fitas que tinha duas fitas que rodavam assim, antiga, na década de 70. E aí ele pediu para ela ir avançando um pouco no tempo, o que mais que ela via, né? E ela foi um pouco mais adiante, era 18 e daqui a pouco ela está com 25. Ela fala, eu tenho 25 anos e tenho uma filha chamada Cleastra. Essa Cleastra, hoje ela é a Raquel, que é minha sobrinha. E eu me dou muito bem com ela. Aí ele foi anotando, né? Ela lembrou tudo com tantos detalhes que ele falou. Eu que já tenho experiência clínica, sei que ela não estava divagando, que isso daí não era um devaneio, uma ilusão. Ela estava relatando algo que parecia real, pelo menos para ela, né? Ele já havia examinado centenas de pacientes sob hipnose e jamais alguém tinha tido alguma fantasia como essa. Então, depois ela descreveu que essa aldeia onde ela morava, ela foi mais para frente, numa outra vida, aquele lugar era seco. Deixa eu ver aqui, não, é na mesma vida, o lugar onde ela morava era seco, mas mais na orla tinha a praia, e houve uma inundação lá na praia, ela morreu junto com essa filha, as 2 afogadas. Ondas enormes estão derrubando as árvores, não há para onde correr, e ela afunda, se sufoca, não consegue respirar, engoliu água salgada e morreu. Ela estava ofegante, com dificuldade para respirar. E aí ela se viu nas nuvens. Então o Dr. Brian Weiss foi anotando tudo isso. Nossa. Se viu saindo do corpo, foi para as nuvens.
e aí ela sentia que estava descansando, que a vida terminara. Ela viu a filha dela com ela, outras pessoas da aldeia, viu o irmão dela com ela, nessa nuvem, nesse lugar, né, espiritual. E ela estava ainda em transe, e ele pensando, como assim? Será que é uma vida anterior? Será que é reencarnação isso? Não acreditava nisso. Ele diz aqui, meu conhecimento clínico me dizia que ela não estava fantasiando tudo aquilo, que ela não inventava. Então ele foi pesquisar o que poderia ter acontecido, né? Ele se lembrou de vários diagnósticos psiquiátricos, falou, ela não pode estar delirando, né? Aí ela passou um tempo, ela foi para uma outra, regrediu, foi para uma outra vida, onde ela era espanhola, 1756 depois de Cristo. Vou dar alguns detalhes, assim, no começo não fala muito dos ensinamentos espirituais, é mais regressão, tá gente? Só estou dando os detalhes aqui. E ela fala nomes de pessoa, nome de cidade, nome de tudo, sem acreditar em reencarnação. Tá? Depois da primeira hipnose, ela já se sentiu muito melhor, depois dessa lembrança, e o sintoma dela com a água, o medo de se afogar desapareceu completamente, 100%, e o medo de sufocar, a falta de ar diminuiu. E aí o Dr. Brian Weiss pensou, poxa, não sei se é verdade ou não, mas funcionou, está como... Ivan, sintoniza aqui para mim de novo que saiu aqui. Ela se curou, então não sei se é verdade ou não, mas ela se curou. Vamos prosseguir para ver o que acontece. O conceito de vida anterior e reencarnação era difícil para ela, ela não acreditava, mas as lembranças eram tão claras e ela tinha visões tão detalhadas do que o pessoal usava, tudo, sons, odores, ela lembrava de tudo. Que ele falou, isso pode ser que seja verdade. Vou começar a pesquisar o que eu aprendi na faculdade sobre reencarnação, para ver se realmente aparece alguma coisa lá ou não, porque eu vi muito por cima, como era judeu, a gente não aprofundava muito isso, então eu não liguei muito para essa questão de vida após a morte, mas pode ser que eu esteja errado, está muito claro isso daqui, vamos ver. E aí ele foi reler o livro do primeiro ano dele da faculdade de Colômbia, ele viu que, de fato, havia referências à reencarnação no Velho Testamento e no Novo Testamento. Em 325 depois de Cristo, o imperador romano Constantino o Grande, sua mãe Helena, ele suprimiram o que estava contido no Novo Testamento, o que podia falar de reencarnação. Mas e daquela época até 553, o pessoal não gostava muito de falar em reencarnação. Podia se falar até o ano 325. De 325 a 553 não se falava muito porque havia sido tirado da igreja, mas não havia uma punição. Aí em 553 depois de Cristo, aí sim, no Concílio de Constantinopla, eu já vi ali isso em outros livros, tem até alguns livros aqui que falam reencarnação, elo perdido do cristianismo, fala bem detalhado isso daí. Foi validado esse ato declarando herético o conceito de reencarnação. Só em 553 depois de Cristo. Então, ó, repetindo, do ano 0 até o 325 depois de Cristo, se acreditava em reencarnação. Nós vamos ver o nome de alguns aqui, católicos, no começo que acreditavam. Aí em 325 foi tirado isso dos registros lá. Mas se falava esporadicamente. Mas não era considerado herege, nem recebia punição. A partir de 553, sim, no Concílio de Constantinopla foi tirado. Aqui não fala em detalhes, mas que eu me lembro é por causa da esposa do imperador, se eu não me engano, que ela que influenciou ele a tirar isso da Bíblia, né, dos conhecimentos sagrados da época. Por quê? Porque a reencarnação enfraquecia o poder crescente da igreja, dando aos homens tempo demais para buscar a salvação. Então, se você tinha várias vidas e você errou, você podia buscar nas vidas seguintes, você consertar a sua vida, né? E se você tivesse uma só, você tinha que seguir tudo certinho, as orientações da igreja e tudo mais. Mas as referências originais existiam, os primeiros padres da igreja haviam aceitado a ideia da reencarnação. Os antigos gnósticos, Clemente de Alexandria, Orígenes, São Jerônimo e muitos outros acreditavam ter vivido antes e que voltariam a viver. Olha só, gente, olha os nomes aqui, vou repetir. Clemente de Alexandria, Orígenes, São Jerônimo e muitos outros acreditavam ter vivido antes
e que voltariam, tá? Ele mesmo, o Dr. Brian Weiss, fala, eu não acreditava na reencarnação. Na verdade, eu nunca pensei muito nisso. Era só uma educação religiosa que eu tive e eu pensava numa vaga existência da alma sobre a vida após a morte e eu não estava muito convencido. Ela avança, deixa eu ver sempre o meu horário aqui, porque eu demoro, senão eu vou falar tão detalhadamente isso que vai demorar 10 aulas. Vamos lá. Ela avança para uma outra encarnação, ela vê pessoas sendo velórios e tudo mais. Ela falava de algumas ocasiões onde as pessoas, no caso dos egípcios colocavam pertences no caixão, né, no túmulo mortuário, e levavam para outras vidas. E ela disse que numa dessas encarnações, ela descansou e logo em seguida ela entrou numa outra vida, na regressão. Então ela não foi uma vida só numa regressão, às vezes ela ia em 2 ou até 3. Ela via gelo, ela foi para a idade bem antiga, um lugar de pedra. Ela foi ficando velha e aí começa os primeiros dados interessantes aqui. Ela falou assim, que ela foi até uma vida onde ela ficou muito velhinha e perto dela estava a mãe, o marido já havia morrido. Não vou entrar em detalhes de cada nome que ela teve, cada época, tudo mais, senão né, os ensinamentos espirituais são mais importantes. O que os amparadores aqui falam. E ela fala que havia várias pessoas ao redor dela quando ela morreu e essa morte dessa vez foi tranquila, né, não foi afogada, não foi trancada, não foi assassinada, etc. E estava o marido dela ao redor, os filhos, muita gente. Sua morte foi tranquila, ela flutuava. Aí ele, o Dr. Brian Weiss, flutuava. Isso me fez lembrar os estudos do Dr. Raymond Moody Jr., que nós temos aqui. Eu só não consegui achar aqui atrás nessa coleção aí de livros, mas eu tenho ele aqui, Dr. Raymond Moody Jr., que nós falamos desse livro lá na palestra do menino, o James Leininger, né? Ele é um médico e ele escreveu um livro chamado Life After Life em inglês, em português Vida Após a Morte. Depois, futuramente, a hora que eu achar, eu passo aqui para vocês também. Alguns relatos deles lá. Tem um filme, eu tenho esse filme, quem quiser eu posso fornecer cópia, tá bom? Ou melhor, eu posso emprestar para vocês, não pode tirar cópia, certo? E o Dr. Raymond Moody Jr., na década de 70, ele percebeu que tinha muitas pessoas com EQMs, experiência de quase morte, no hospital onde ele trabalhava. Independente da idade, da cor, da religião, eles falavam que tiveram a morte clínica declarada, iam para o mundo espiritual, flutuavam, viam o corpo que morreu ali no chão, tinham uma experiência, passavam por um túnel de luz e voltavam. Tem milhares de relatos disso daí, né? Hoje na internet, então tem muito. Na época, década de 70, era novidade. Mas o Dr. Brian Weiss já tinha lido sobre isso, e ele falou, nossa, isso está parecendo muito com os relatos do Dr. Raymond Moody Jr. Quer dizer que ela morreu, ela viu o corpo e ela flutuou, né? Então ele fala aqui do Dr. Raymond Moody Jr. Seus pacientes também se recordavam de terem flutuado e depois voltado para seus corpos. Todos eles falavam que estavam flutuando, né? Então o Dr. Brian Weiss também pesquisou o livro do Dr. Ian Stevenson, também tenho aqui, vou mostrar depois, um professor de psiquiatria da Universidade da Virgínia. A faculdade pagava para ele ficou durante décadas, acho que é o maior pesquisador do mundo sobre o tema Vida Após a Morte, um dos maiores, né? E respeitado, publicou extensa literatura psiquiátrica. Ele reuniu mais de 2.000 exemplos de crianças com recordações e experiências características de reencarnação. Igual que eu falei do menino, A Volta, só que ele não chegou a conhecer esse menino, ele morreu antes. Muitas manifestavam a xenoglacia, né? Capacidade de falar numa língua estrangeira, que nunca haviam sido expostas antes. Seus relatos são cuidadosamente completos, bem pesquisados e realmente notáveis. Vamos falar sobre isso. Ele fala também que ele pesquisou, ele teve uma sede de conhecimento danado, foi atrás de vários livros. Um livro da doutora Ellen Wambach, aí nós temos esse exemplar aqui, raríssimo. Aqui, dá para todo mundo ver direitinho. Olha, isso não tem mais para vender faz anos, tá? E nós escaneamos esse livro aqui. Se alguém algum dia quiser ler, eu posso emprestar também, tá bom? Ellen Wambach, ela também hipnotizou alunos da faculdade onde ela dava aula e acho que 70% a 80% deles se lembravam de outras vidas, mesmo sendo evangélicos, né? Protestantes, que é a religião americana.
Então, depois de ler vários livros, do Dr. Frederick Lenz, Gertrude Schmeidler, Edith Fiore e um monte mais que ele leu, ele chegou à conclusão que deve ser verdade o fato de existir reencarnação. Mas não tinha certeza absoluta, ficou pendendo para esse lado. Tá? Aí, com os tratamentos, a Catherine foi evoluindo, foi se recordando de mais vidas que ela presenciou. Ela foi homem, mulher, usava barco, vivia na terra, plantava, tinha filhos, como homem, como mulher. Ela se viu numa batalha com 20 e poucos anos, chamado Johan, 21 anos, e cortaram a garganta dela, e ela morreu com a garganta cortada. Ela se lembra disso depois, melhorou um pouco a questão dela, mais ainda da falta de ar, e ela se viu também flutuando sobre o próprio corpo, observando a cena embaixo. Foi impelida até as nuvens, sentindo perplexa e confusa. Logo sentiu-se arrastada para dentro de um espaço diminuto e quente. Ela estava para nascer. Olha, aqui já vai evoluindo as regressões, e nós estamos ainda na página 40 de 180. Tá? Ela foi numa regressão até a morte, avançou depois da morte e foi até um útero para renascer. Era esse espaço diminuto e quente. Alguém está me segurando, ela falou. Alguém me ajudou no parto. Ela lembra até do nascimento. Ela fala como é que era o prédio, como que a mãe estava vestida e tudo mais. Segundo a maioria dos escritores que falam sobre vida após a morte, as almas tendem a reencarnar juntas, em grupo, várias vezes, trabalhando seus karmas, dívidas com os outros e consigo mesmas, lições a serem aprendidas durante diversas vidas. Então também vi isso em vários livros, tá? Não espíritas até, de hipnólogos americanos e ingleses, que percebem que nós temos grupos kármicos, que a gente nasce junto várias vezes, não 100% deles. Eles dizem que é aproximadamente de 15 a 30 esse grupo, e alguns vêm para cá, outros ficam do lado de lá e ficam fazendo esse revezamento, tá? Uma hora nasce como pai, outra hora como filho, como esposa, marido, e aí vai. Então, entre uma sessão e outra, que a Catherine passava, ela foi se tornando cada vez mais mediúnica, mediunizada. As percepções dela foram aumentando. E ela não tinha nada disso. Ela tinha intuições sobre pessoas e fatos que começaram a se revelar verdadeiras, que ela não tinha isso antes. Durante a hipnose, ela se adiantava às perguntas do Dr. Brian Weiss. Ele ia fazer a pergunta, ela já respondia para ele. E ela comentou isso com os pais não acreditavam que ela estava tendo premonições. Ela levou o pai para jogar em corrida de cavalos e ela ganhou seguidamente várias vezes. Fato isso daqui. Ela guardou os comprovantes e mostrou para o Dr. Brian Weiss. Falou, olha, e aí ela pegou todo o dinheiro, igual nós vamos ver futuramente, isso daí eu vou falar para vocês. O Salvo pela Luz. Como que é o nome? Salvo pela Luz. Esqueci o nome do autor agora, deu branco. Mas ele fez a mesma coisa, a paranormalidade dele depois de uma EQM melhorou, quer dizer, ele não tinha nada, ele ficou clarividente, ele foi e jogou em corridas de cavalos, ganhou o dinheiro, comprou um anel para a esposa dele, a esposa não gostou disso, mas no caso aqui a Catherine, ela pegou todo o dinheiro e doou. Ela falou, pegou todo o dinheiro e deu para o primeiro mendigo que encontrou na saída. Senti intuitivamente que os novos poderes espirituais que adquirira, olha gente, tudo isso é real, hein? Não deveriam ser usados para ganhos financeiros. Para ela isso tinha um significado bem maior. Então, deixa eu tentar adiantar mais aqui, porque até agora nós chegamos em muitos conhecimentos espirituais, estamos só tangenciando. Ele fala que ele começou a conduzir aí as regressões de uma forma um pouco diferente do que ele fazia antigamente, para poder explorar o máximo possível os detalhes dela, né? Mais uma vez ela se viu no futuro, vê a torre de uma igreja, tem 2 filhos, ela vê uma morte, e o seu corpo desprendeu-se, o espírito do corpo, mas desta vez ela já não estava mais perplexa ou confusa. Aí começam alguns dados espirituais. Ela percebeu uma luz forte, é maravilhoso, ela nos dá energia. Catherine descansava depois de morta no intervalo de 2 vidas. Passaram-se alguns minutos em silêncio. Olha aqui, aí legal, esse é o primeiro dado passado por um espírito. Então, entre uma vida e outra, ela estava descansando
Lembra que da outra vez, agora há pouquinho, ela já entrou no útero, aqui ela parou um pouco no período entre vidas. Período intermissivo, né? Entre missões ou período entre vidas, onde nós vamos fazer os cursos, relembrar tudo que fez de errado, planejar uma vida futura, quem pode planejar, alguns isso é compulsório, não pode planejar. Enquanto ela estava nesse local em silêncio, de repente, lembra que eu falei que a mediunidade dela aumentou? De repente ela falou, mas não o lento sussurro de sempre, como ela falava. Sua voz era agora rouca e forte, sem hesitações. E ela falou assim, olha que legal. Nossa tarefa é aprender para nos tornarmos a semelhança de Deus através do conhecimento. Sabemos tão pouco. Você está aqui para ser meu professor, falou para o Dr. Brian Weiss. Tenho muito que aprender. Pelo conhecimento nos aproximamos de Deus. Então podemos descansar. Depois voltamos para ensinar e ajudar os outros. Nossa, maravilhoso. Então essa é a primeira frase, página 44 aqui, que é de cunho espiritual. E não era ela falando, era um espírito, né? Ele fala assim, eu vou ler tudo aqui para vocês. Fiquei sem fala. Aqui estava uma lição de vida após a morte, do estado intermediário. Qual seria a fonte desse material? Não parecia Caterine, ela nunca falava assim antes, com essas palavras, usando essa construção de frase. Até o tom da voz era diferente. Naquele momento eu não percebi que, embora Caterine tivesse pronunciado as palavras, o pensamento não era dela. Estava transmitindo o que lhe diziam. Mais tarde ela identificou esses seres como mestres, eles não queriam falar o nome. Ele perguntava assim, como que é seu nome? Eu falava, meu nome não importa. Como que é seu nome? Meu nome não importa. Você pode chamar de professor, de instrutor, o que você quiser. E eles resolveram chamar eles mesmos como mestres, tá? Eles não falaram, nós somos mestres. Almas altamente evoluídas, então sem corpo, como fonte de afirmação. Eles podiam falar comigo através dela. Oh, meu pai, descobriu a América, né? Ele descobriu que o espírito pode falar através do corpo de outra pessoa. Meu Deus do céu. Nunca ouviu falar, acho que de Allan Kardec, né? Espiritismo, então para ele foi uma surpresa. Oh, tem uma mulher falando, um espírito falando através de uma mulher. Meu Deus, fiquei chocado, né? E aí ele ficou impressionado com aquilo e tal. É um conhecimento espiritual legal, mas ainda não é nada pessoal dele, né? Eles podiam falar comigo através dela. Caterine não só podia regredir a vidas passadas, como agora estava transmitindo conhecimentos do além, um conhecimento lindo. Lutei para conservar minha objetividade, né, de professor e de aluno universitário e tudo mais, para não entrar no misticismo, não queria entrar na espiritualidade, né? Uma nova dimensão nesse momento foi introduzida. Caterine jamais lera os estudos da doutora Elizabeth Kubler-Ross, também fantástica, temos o livro aqui, depois a gente fala sobre ele, ela já faleceu, Elizabeth Kubler-Ross. Ela ficava no leito, nos hospitais, acompanhando pessoas perto de morrer, e ela conversava, as visões que essas pessoas tinham, passavam tudo, ela anotava, escreveu vários livros, é muito bonito. Então, a Caterine não estudou com ela, Elizabeth Kubler-Ross, Dr. Raymond Moody Jr. também não leu o livro tibetano dos mortos, nada disso, mas estava passando conhecimento espiritual, como se ela era católica, né? Mas ela ultrapassou até em profundidade esses textos anteriores e transmitiu uma mensagem vinda do estado intermediário entre duas vidas. Se eu tivesse mais fatos, ele pensou, se eu tivesse mais fatos. Gente, Ricardo, eu adoro esse período entre vidas. Eu tenho alguns livros aqui que falam só sobre isso, que não são de autores brasileiros, tá? Que falam só sobre esse período entre vidas. Muito legal, porque eles não têm conhecimento espírita. Acordada, Caterine lembrou de detalhes de suas outras vidas, como sempre, mas não conseguia lembrar de nada do que aconteceu da sua morte. No futuro, ela jamais se lembraria de qualquer detalhe dos estados intermediários, só se lembraria das vidas. Olha que interessante. Então, ela lembrava de uma reencarnação, porque era ela mesma que vivenciou aquilo. Ela lembrava da outra reencarnação, era ela mesma que viveu aquilo. Mas no período entre uma e outra, digamos que ela estava aguardando, nesse estado entrava, ou melhor, acoplava com ela um espírito e passava mensagens. E esses mestres, ela não lembrava o que eles falavam, só lembrava das vidas dela. Então vamos seguindo. Ela se lembrou de ter sido uma escrava negra chamada Abby, em 1873, pequenininha. Depois, em 1888, ela estava com 15 anos.
E aí o Dr. Brian Weiss estava louco para fazer as regressões, mas para ir para o período entre vidas, só para escutar as mensagens dos mestres, né? Então ela fala aqui que ela morreu, que o peito doía muito, como negra, né? Como escrava. Meu coração dói, bate rápido, estou com frio tremendo. Tem gente no quarto, me dão folhas para beber, chás, cheiro é forte. Fizeram, né, fumo, alguma coisa assim. Esfregaram um óleo no peito dela, febre. Tranquilamente morreu, flutuando até o teto. Ela pôde ver seu corpo na cama, uma velhinha enrugada nos seus 60 anos. Ela flutuava apenas esperando que alguém viesse ajudá-la. Percebeu uma luz, olha que legal. Sentiu-se atraída por ela. A luz era cada vez mais forte e mais luminosa, igualzinha às EQMs, né? A EQM é uma morte, só que não é o momento certo de você ir, depois você volta. De repente ela estava numa outra vida, diferente daquela de Abby, né? Novamente nessa outra vida, ela avançou no tempo, Dr. Brian Weiss, foram dezenas, né? E ela foi até o final da vida e se viu de novo, morreu, flutuando no alto, vendo o corpo caído. É comum, hein? Vai acontecer com a gente. Quando acontecer, vocês lembram, hein? Bem que o Ricardo falou, hein? Agora eu estou vendo meu corpo lá embaixo. Pode ser só projeção, não se assuste. Você vai voltar. Mas no dia em definitivo, nós vamos ver o corpo lá. Ela não esperava que alguém viesse ajudá-la nessa vez aqui. Ela se sentiu atraída por uma luz maravilhosa e energizante. A alma automaticamente seguiu o seu caminho. Então é uma imantação, né, que os espíritos vão tendo e indo em direção a essa luz. É tão aconchegante, é um amor, diz que é um amor tão intenso, tão intenso, tão intenso que é irresistível. Igual um magnetismo, você vai caminhando para lá. Então, embalsamar, cumprir rituais de enterro, rezas, tudo mais, ou qualquer outro procedimento após a morte, nada tem a ver com isso, porque isso é inerente a todo ser humano, tá bom? Era automático, sem necessidade de preparação, é como atravessar uma porta recém-aberta. Aqui, já estamos chegando perto do horário, mas tem que passar essas a parte 2 aqui de conhecimento espiritual. Logo ela estava flutuando, atraída pela luz familiar. E ela fala assim, está no período entre vidas, né? Dizem-me que há vários deuses, pois Deus está em cada um de nós. Aí o Dr. Brian Weiss falou, reconheci a voz do mestre agora, né? Que é diferente da voz dela. O que ela disse em seguida me deixou sem fôlego, o Dr. Brian Weiss falou. Respirando com dificuldade. Olha, aí sim chegou a prova que ele esperava. Lembra que ele falou? Se tivesse mais detalhes, falou assim. O Espírito falou para ele, incorporado na Caterine, seu pai está aqui, e o seu filho também, que é pequeno. Seu pai disse que você o reconhecerá porque ele se chama Avron, e sua filha tem o mesmo nome que ele. Ele morreu do coração. Gente, está me arrepiando tudo aqui. O coração do seu filho também era importante, porque estava invertido, como o de uma galinha, o Espírito falou. Ele fez um sacrifício de amor a você. A alma dele é muito evoluída. Sua morte pagou algumas dívidas dos pais. Ele também quis lhe mostrar que a medicina tem limites, que seu campo de ação é muito limitado. Então vamos parar por aqui, que nós estamos chegando em cima da hora. Falta 1 minuto e meio. E só para terem uma ideia, depois eu vou detalhar isso mais na próxima transmissão, né? Caterine não conhecia nada dele, Dr. Brian Weiss. Isso aconteceu em Nova York, não estava escrito em livro nenhum, em jornal nenhum. Ele não comentou com ela, ele não conhecia ela fora do consultório. Como que ela incorpora um espírito e vem falar? E se apresenta o espírito, é uma sessão mediúnica. Se apresenta o espírito do pai e o espírito do filho. O filho que morreu, nós vamos ver daqui a pouco, com 20 e poucos dias, e já falava. Então é interessante. Como que um espírito, uma criança de 20 dias fala? Porque ela não é só o corpo, né, gente? Ela é um espírito que já teve 50, 60, 70 anos antes, várias vidas, várias vezes, sabe se comunicar. Só que entrou pelo corpo, passa pelo processo da Terra, né? Esquecer tudo, começar tudo do zero, para quê? Para resetar, apagar todos os nossos defeitos. Que é difícil mudar de ideia, né? É difícil adquirir um conhecimento novo, né? Às vezes a gente está vendo, fazendo um curso de apometria, por exemplo, e nós falamos da possibilidade de ter outras vidas.
de personalidades, já ia dar confusão. Vidas simultâneas, meu Deus do céu. Então não é todo mundo que consegue entender essas coisas. Então é difícil mudar de ideia. Então às vezes tem que resetar, igualzinho um notebook, um celular que está com vírus. E a gente precisa, passou o antivírus, não deu certo, quer dizer, tentou mudar a ideia. Faz a pessoa, querer mudar a pessoa, o comportamento, através de uma religião, é católico, não deu, evangélico não deu, espírita não deu, bandista não deu, judeu não deu, reseta, muda, manda em outro lugar do planeta para ver se aprende lá de outra forma, né? Então é por isso que apaga tudo. Mas e como que essa criança vem sabendo já falar? Aí ele ficou estupefato, falou, meu Deus, ela sabe falar e passa coisas particulares minhas de outro estado. Aí começou a girar a chavinha dele, de que ele... Aí ele teve a prova de que a reencarnação era algo real, que a vida após a morte era algo real. Ok, gente? E vamos parar por aqui. Deu 6h40, 6h41 aqui. A gente continua nos próximos capítulos, ok? Um abraço.